Podemos ler? Primeira carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica, capítulo 5, versículo 23, diz assim: O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também tudo fará. Amados, eu sei que esse texto é muitíssimo conhecido de toda a igreja, eu sei que todo mundo que está aqui já leu esse texto ou já ouviu falar dele. É um texto muito importante, como toda a Escritura Sagrada. E aqui eu quero trazer um pouco do contexto em que esse texto foi escrito para que a gente possa entender. Porque se o culto não mudar o teu entendimento, você não vai conseguir mudar o teu destino. Você vai vir no culto e vai voltar para casa do mesmo jeito. Então, o culto não é para te deixar feliz. O culto não é para tapar suas carências emocionais. O culto não é para isso. O culto é para trazer entendimento. Porque através do teu entendimento você vai conseguir dar ordem para a tua tristeza. Através do seu entendimento você não vai parar por causa da sua tristeza. Através do entendimento, a alegria não vai te tirar da casa de Deus, porque às vezes não é a tristeza que nos tira daqui, é a alegria. Está indo tudo bem, aí a gente não vem. Então o culto, ele é para nós estarmos com um relacionamento íntimo com o Pai. E aqui no culto, Deus quer fortalecer as nossas bases, o nosso entendimento. Então o meu desejo é que o culto dessa noite mude alguma coisa dentro de você. Traga um entendimento tão profundo que nem as piores crises te arrancarão da presença de Deus. Entendimentos profundos, raízes profundas. Entendimentos profundos, permanência segura. Então eu creio que essa noite o desejo de Deus, o desejo do coração de Deus, é o mesmo em que Ele deu ao apóstolo Paulo, quando ele escreveu à igreja que estava em Tessalônica. Para que você entenda um pouquinho mais profundamente, quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, dizendo para a igreja que estava em Tessalônica, aos tessalonicenses, para que eles mantivessem íntegros seu corpo, sua alma e o seu espírito. Logo nós entendemos aqui que todos nós que estamos nesse culto, nós somos tricotômicos. Nós somos 3 em 1. Nós temos um corpo, que é o que está aqui. Essa semana eu escutei algo tão interessante na internet. Alguém dizia assim que o corpo é o passaporte de Deus para a gente viver na terra. Não tem como andar por aí uma alma vagando. Nenhum espírito sozinho por aí vai aparecer assombração. Então, cada um de nós que está sentado aqui, os meninos que estão aqui tocando, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E o apóstolo Paulo, quando vai conversar com a igreja que estava em Tessalônica, ele vai dizer: vocês precisam manter irrepreensível teu corpo, tua alma e teu espírito. Ou seja, o nosso Deus, o nosso Criador, não vai abrir mão de nada. Ele quer que nós cuidemos de todas as partes que compõem a nossa existência. E na época em que o apóstolo Paulo escreve isso, eu vou te dizer qual era o movimento cultural que estava predominante na Grécia e que logo alcançaria e já estava alcançando Roma. Naquela época, os gregos estavam adorando as deusas que nós estudamos na escola. Deusa Diana, Afrodite, estava nascendo, fortalecendo-se nessa época em que o apóstolo Paulo escreve isso. E entenda bem o que eu vou dizer, preste atenção para que você entenda porque ele estava tão preocupado com o corpo quanto ele estava preocupado com a alma e com o espírito.
Naquele tempo, a prostituição, a bigamia era comum. Se levantavam templos que nós estudamos na escola. Se eu estudei, vocês, os jovens, devem estar ou estudaram. Naquele tempo se levantavam templos a Diana, a Afrodite, a deusas que eram em si, como eu diria, a significância desses deuses, eram a lascívia, a prostituição. Para você ter uma ideia, para se construir um templo pagão naquela época, existiam casas de prostituição. Foi lá, nessa época, em que os prostíbulos ganharam força. Era legalizado ter um prostíbulo. Era legalizado abrir uma casa de prostituição. E com o dinheiro da prostituição se construíam os templos pagãos. Dentro dos templos pagãos, hoje nós estamos aqui com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Não vai dar para cultuar a Deus só com a alma. Deus não chama emocionados. Mas também não vai dar para cultuar a Deus só com o espírito. Deus não quer saber só do seu jejum e da sua oração. E não vai dar para cultuar a Deus com um corpo corrupto. Porque Deus está olhando para nós, olhando no corpo, olhando na alma e olhando no espírito. E naquela época, o culto deles era prostituição aberta. Se prostituía dentro dos templos. E o dinheiro que construía os templos era o dinheiro vindo da prostituição. Haviam imperadoras, imperatrizes, escute isso. De dia, elas moravam nos palácios. Elas governavam. Isso é história. De dia elas vestiam suas vestes reais, colocavam suas coroas. E à noite elas iam se prostituir nos prostíbulos. Porque era legal ser prostituto, ser prostituta. Era lícito. De manhã ela voltava para o palácio e voltava a governar. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja que estava em Tessalônica: cuide, para que o seu corpo seja irrepreensível. Ou seja, ele estava dizendo: não importa se o mundo se prostitui. Ele estava dizendo: não importa se a cultura que reina é uma cultura onde pode trair, onde pode prostituir, não importa. Ele estava dizendo: Tessalônica, eu estou advertindo vocês, cultuem a Deus com um corpo limpo, santo e agradável a Deus. Entenda, o apóstolo Paulo não estava dizendo de usar calça ou de usar saia, isso é pobre. Não é sobre isso. Ele estava dizendo de ter um corpo santo. Dentro de uma calça o corpo está santo, dentro de uma saia o corpo está santo. Ele estava chamando um corpo santificado. E não importava se eles estavam longe da Grécia. A cultura maligna da Grécia estava alcançando Roma. Ou seja, haverá sempre um teto podre tentando correr atrás da igreja. Onde está o perigo? Em normalizar o impuro, tornando puro. O perigo está quando nós normalizamos aquilo que Cristo nunca normalizou. Pecado no corpo é pecado no corpo. Cristo nunca vai normalizar prostituição, adultério, drogas. Ele nunca vai normalizar. Então o apelo do apóstolo Paulo lá para Tessalônica continua vivo até hoje. Levante a sua mão, eu quero profetizar. Mantenham os vossos corpos irrepreensíveis na presença de Deus. Por quê? Porque o nosso corpo abriga a nossa alma e abriga o nosso espírito. Você sabe, a missionária Mônica, nós conversamos muito sobre isso naquele tempo lá do curso. Você sabe que
Nosso corpo já tem destino. A Bíblia diz que se nós morrermos hoje, o nosso corpo volta para Mas não é porque vai voltar para o pó que você pode e eu fazermos qualquer coisa com o nosso corpo. Porque teve um que mesmo depois de morto, quando jogaram no túmulo onde ele foi enterrado, ressuscitou. O nosso corpo, mesmo depois de morto, vai falar da unção que carrega hoje. Não importa se volta para o pó. Depois que você morreu, o que fez no corpo pode levantar morto, salvar uma geração. Vale a pena e é devido cuidar do corpo. Não é culto de doutrina não é isso. Porém, aqueles que amam a Deus e têm os seus corpos irrepreensíveis, não vestem qualquer coisa, vestem-se para glorificar a Deus. As prostitutas cultuais daquela época, elas se vestiam. Os prostitutos cultuais, eles tinham vestimentas de prostituição. Você acha mesmo que Tessalônica podia se vestir igual? E por que é que nós vamos nos vestir? Deus era santo ontem, é santo hoje e será santo amanhã. E existe uma igreja que celebra o Deus de toda a terra, que se veste ainda com santidade no corpo. Mantenham-se irrepreensíveis no corpo. E não adianta a gente que ama a Deus, quando faz um trocinho errado, lá vem o Espírito Santo tirando a nossa paz. Pastor Elise, Espírito Santo tira a paz. Pelo que eu saiba, quem dá paz para tudo é o diabo, falsa paz. Ele é especialista em falsa paz. Não se compromete, não opina, só deixa o barco correr. O Espírito Santo não é assim. Ele vai incomodar a gente até tirar a nossa paz. O incômodo santo. Se conhece um cristão verdadeiro quando falta paz. Falta paz quando fala demais. Falta paz quando peca. Falta paz quando faz o que não devia fazer. Isso quer dizer que você está no caminho certo. Se faltou paz, é porque o Espírito de Deus ainda habita com a gente. E agora ele segue dizendo, ele vai dizer, olha, é como se ele dissesse, eu sei que vocês sabem que eles estão se perdendo, mas nós vamos nos conservar íntegros e irrepreensíveis. Observe uma coisa, o texto não vai dizer que nós não somos cooperadores de Deus. Ele diz que o Deus de paz, que o Deus da paz santifiquem vocês em tudo, e que o corpo de vocês sejam conservados. Ou seja, Deus vai dar condições, Deus vai dar caminho. Você não vai trabalhar sozinho, nem eu. Quando a gente não estiver aguentando mais, grita que Ele vem. Ele é ajudador, Ele é socorro bem presente. Ele continua dizendo, e que vocês conservem íntegra, irrepreensível. Eu estou trocando a ordem aqui para que a gente possa ter um entendimento melhor. E que vocês mantenham irrepreensíveis a alma de vocês. Na verdade, eu disse que o nosso corpo já tem destino, sim ou não? E o nosso espírito, eu já vou voltar na alma. O nosso espírito tem destino? Para onde vai? Para Deus. Então o corpo vai ser enterrado
vai para o pó, acabou. O espírito volta para Deus. O que está em jogo? É a alma que está em jogo. Então, entenda uma coisa, não é porque você ora muito que você está salvo. Não é porque a gente se veste como cristão que a gente está salvo. Existe algo que está sendo disputado. A nossa alma. O maior ataque vai ser na tua alma. A sua alma é o centro das tuas emoções. É na alma que você decide. É na alma que você odeia. É na alma que você ama. Sim ou não? Você já observou que ultimamente a gente fala muito que a doença do século é a... Fala, gente, vamos falar. Depressão, mais o quê? Isso está onde? Está na alma. Porque os ataques mais violentos do diabo serão na tua alma. Se você for para o Salmo 124, não precisa ler agora, mas se você quiser anotar para ler depois. O Salmo 124 vai dizer de um ataque. Se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, há muito tempo eu teria sido destruída. O Salmo 124 vai descrever como é esse inimigo que está correndo atrás de você. Ou não tem ninguém aqui com o inimigo correndo atrás de ninguém? Não, ninguém, gente, tem um inimigo correndo atrás de você? Está tudo em paz assim? Gente, então eu estou com problema. Ah não, já achei uma aqui, que tem uns inimigos correndo atrás dela. Mais alguém, gente, vai se juntar a nós duas? Graças a Deus, aqui achei mais um. Até o irmão da porta agora levantou quase que as duas mãos. Achei mais uma ali, irmãos. Não se engane. Se você enfileirou a fileira de Cristo, haverá um inimigo incansável. Não é pessoal. A gente até se ofende, mas nunca foi pessoal. É sobre quem você decidiu servir. É sobre quem você é. É de onde você veio e para onde você vai. É porque o diabo sabe que uma alma curada é um estrago no reino das trevas. Ele é uma avalanche no reino de Deus. Por isso o diabo vai levantar um inimigo feroz. A Bíblia vai dizer no Salmo 124, ela vai descrever como que era o inimigo. Vai falar que ele era arrogante, violento e sanguinário. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando esse inimigo se levantou contra nós, a Bíblia vai dizer que ele teria maíra nos engolido vivos. O nível de ataque é tão terrível que é para amassar, massacrar, despedaçar a tua alma. E quem é atacado na alma não consegue mais celebrar. Fica vivo, mas está morto. Porque o desejo desse inimigo do Salmo 124 é destruir a gente com os dentes. Porque é um ataque fatal na alma desde a infância. Tem gente aqui que não foi atacado hoje, foi atacado na infância. Está quase morrendo até hoje. Tem gente aqui que não foi atacado na infância, foi atacado na adolescência. E está quase morto até hoje nessa área. Se o diabo não conseguiu nessas duas áreas, vai tentar pegar na vida adulta. Os idosos não ficarão de fora. Porém o Salmo 124 vai dizer: porém, o Senhor levantou-se a nosso favor. O Salmo 124 não vai levantar os inimigos. Ele vai classificar o inimigo feroz, mentiroso, astuto, enganador, sanguinário e que faz laço. Aí você vai me perguntar: pastor,
pastor Elis, por que é que eu caí? Porque você não é como eles. A gente só é atacado porque não tem mente assassina. Eu sou uma idiota. Não, não é. Você não sabe articular, não sabe planejar e não sabe armar laço. Deus não defende quem monta laço. Deus defende quem sem querer cai no laço. A Bíblia vai dizer: se não fosse o Senhor, começa o Salmo 124, mas lá na metadinha está escrito assim: mas o laço quebrou e nós escapamos. O laço quebrou e nós escapamos. Na metade do Salmo vai dizer assim: a minha alma, é o ataque na alma, se derreteu, mas o Senhor desfez o laço. Levante a sua mão, eu quero profetizar. Já que é a primeira quarta avivada, Deus vai desfazer o laço e nós vamos escapar. Deus vai desfazer o laço e nós vamos escapar. Deus vai desfazer o laço. O diabo pensou que você ia morrer. Tu não morreu na infância. Pensou que você ia morrer na adolescência, nem morreu. E agora olha a gente aqui, fruto de escape, fruto de laço quebrado, e o Senhor nos guardando. Por quê? Porque é na nossa alma que Deus vai gerar. Eu posso ver um salvo aqui, uma salva aqui, um salvo lá atrás. Deus vai quebrando o laço. Em tudo vos santifique, porque o Deus de paz, o Deus que nós servimos é santo, e Ele tem prazer em santificar a gente. Agora escute uma coisa: você acha mesmo que para se tornar essa perigosa que você é, esse perigoso que você é, você vai frequentar lugares, só lugares legaizinhos? Deus vai deixar a gente ser conduzido em lugares hostis, perigosos, traiçoeiros, com laços armados. Por quê? Porque Deus está interessado em curar um doente e levantar um guerreiro. Curar um doente, levantar um guerreiro. Para com essa história que vai ser doente para sempre. Não vai. Deus não trabalha com doente eterno. Ele trabalha com guerreiro. Levanta uma, levanta outra, levanta outra. Sacode hoje, porque o laço quebrou. E nós escapamos. O laço quebrou. O Salmo não diz que você chutou o laço, embora a gente queira. Quando a gente avista, não, os fleumáticos não, né? Ai meu Deus, eu sei que essa igreja só tem fleumático e melancólico. Irmãos, mais um colérico, quando vê um laço, tudo que ele quer é chutar o laço e chutar quem fez o laço, porque aí não pode fazer outro laço. Mas Jesus vai puxando a gente para trás, porque nesse contexto de opressão de alma, não é sobre quem armou o laço, é sobre quem vai sair livre do laço. Deixa quem armou o laço, porque Deus está tratando quem caiu no laço, porque vai sair de lá mais santo, mais limpo, irrepreensível. Em
entendendo que quem tira laço não é você. Não sou eu, é Ele que quebra o laço. Corta a lança, quebra o cativeiro e traz a gente para fora, mesmo sem a gente merecer. É graça. O laço não quebrou porque a gente merece. Sabe por que a gente entra em uma de dizer que a gente é melhor do que o outro? E a gente não é. A gente só é mais amolecido. A gente só quer chutar o laço e não chuta o laço. Entende que Deus vai aonde for necessário para curar nossa alma doente. Deus vai fazer o que for possível. Onde, pastor? Ele diz, para os disponíveis. Deus está procurando gente quebrada, mas disponível. Gente machucada, mas disponível. Deus resiste aos soberbos, ou seja, os metidos, os soberbos, os irritantes. Esse Deus não tem compromisso de quebrar laço. Mas os quebrados, os quebrantados, os amolecidos, Deus tem prazer em trazer à tona. É sobre Ele. É sobre Ele. Talvez se a gente pudesse conversar hoje numa roda, até você chegar aqui, quantos laços foram quebrados? Porque é preciso olhar para trás. Essa semana eu tenho conversado muito sobre isso. Eu tenho dito que às vezes a gente perde alguns benefícios de hoje, porque a gente esquece do que Deus fez ontem. Eu sei que você precisa olhar para frente, você precisa olhar adiante, aquilo que Deus ainda vai fazer, mas eu quero te convidar a olhar para aquilo que Deus já fez. Quantos laços Deus já quebrou? Quantas portas Ele já abriu? De quais lugares Ele nos tirou? O diabo não gosta de quem olha para trás, porque você começa a adorar a Deus pelo que Ele fez ontem. De repente você está feliz hoje, mesmo estando na tribulação. E Deus já está projetando aonde Ele vai te colocar amanhã. Então levante a sua mão mais uma vez, eu quero profetizar. Deus vai alcançar dentro de muitas almas aqui essa noite. Essa noite, como é a primeira quarta avivada, Deus vai começar a vasculhar o nosso interior. Vai ter sonda de Deus passando dentro da gente. E Deus vai olhar onde está doendo, aonde está impedindo, aonde está paralisado. E Ele vai fazer a gente funcionar de novo. Sabe qual é o problema de uma pessoa sob ataque na alma? Ela vira um zumbi no mundo espiritual. Não reage mais, não acredita mais. O amor vai esfriando, sim ou não? Só que a gente sabe que um culto como esse é para dizer que Deus é poderoso para curar as nossas feridas mais íntimas. E esse diabo sujo que tentou triturar a gente com os dentes vai perder hoje. Porque a partir de hoje, na nossa caminhada, a partir de hoje, eu posso ver pelos olhos da fé 2026, muita gente tendo caminho aplainado. Deus quebrando o laço do futuro, laço de fevereiro, laço de março, laço de abril. Deus vai com a gente esse ano todinho. Aquilo que a gente não viu, Deus já está vendo. Pastor Liz, eu estou quase morta em nome de Jesus. Eu já tive quase morta. Às vezes eu estou também. É todo dia, cada dia um dia. O que eu vou fazer? Dá ordem para a tua alma. A tua alma não manda em você. Você vai indo mesmo quando não quer. Vai declarando quando não quer. Vai andando enquanto não quer. O diabo odeia a gente assim. E o apóstolo Paulo segue dizendo: e agora vocês vão manter irrepreensíveis o seu espírito, corpo, alma e espírito.
Deu para entender bem o corpo. Qualquer relação sexual ilícita, qualquer roupa que não combina. Se você for ler, Gálatas vai dizer lá, toda a obra da carne é correr daquilo, luxúria, lascívia. Está tudinho lá. Agora o Espírito, escute uma coisa. Eu venho de uma raiz muito pentecostal, muitíssimo, acho que dá até para perceber, né? A gente pode botar calça, irmã, pode botar tudo, né? Que fica um negócio meio estranho, né? A gente entende, né? Mas a gente, enfim. A gente vem de uma época, e eu estou falando de mim própria, em que a gente veio de uma raiz cultural, em que os mais santos, até a entonação do tom de voz era diferente, sim ou não? Ó Senhor, excelso e grandioso Deus. Só meus avós são a minha marca. Mas eu cresci nesse ambiente. Para mim, qualquer pessoa que fugisse do padrão não falava com Deus. Fora. Tanto, você está rindo, Bia? Tanto que quando eu saí da igreja e fui para uma igreja diferente, e fui viver uma vida, né, diferente, depois eu ouvi muito, você vai para o inferno. A gente tem ainda a gente tem dentro de nós, algumas imagens mentais. Todo mundo aqui tem, menos quem se converteu agora, que aí está criando tudo novo, graças a Deus. Mas nós, os mais velhos de convertidos, a gente tem uma imagem mental daquilo que é espiritual, sim ou não? Cuidado. Nem tudo que parece é. Cuidado. Nem tudo que se veste como é. É muito além do que é aparência. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chegou na terra, o primeiro confronto foi com quem parecia ser e não era. O confronto não foi contra a prostituta, não foi contra os que vagavam no deserto. O confronto foi com quem dizia que era e não era. O confronto foi contra quem orava 3 vezes ao dia. O confronto foi com quem vestia roupa sacerdotal. O confronto foi contra quem parecia ser e não era. Eu vou dizer, Deus está vomitando gente que parece ser e não é. Ele está vomitando gente com aparência. Se Deus gostasse de performance, Ele tinha celebrado os fariseus. Ele procura além de uma performance, Ele procura um corpo santo, uma alma santa e um espírito irrepreensível. Eu sei que essa mensagem nem é tão legal, mas eu não estou nem aí. Porque escute uma coisa, para tempos difíceis como esse, nós precisamos nos parecer com a igreja de Tessalônica, ter corpo irrepreensível, alma irrepreensível e espírito irrepreensível. Só se vence um mundo corrupto e prostituto, não é com performance, é com santidade. E escute uma coisa, o teu espírito e o meu espírito é o nosso telefone do céu. Você não fala com Deus com a tua alma. Eu não falo com Deus com a minha alma. Por quê? Um dia tu está feliz, um dia tu está feliz, um dia tu está triste, um dia tu está bravo, sim ou não? Um dia muita fé, outro dia pouca fé, sim ou não? Imagina Deus sendo psicólogo da gente, tentando conversar com a gente. Ai, tá triste hoje? Tá feliz? Que isso? Deus é imutável. Então Ele conversa com o teu espírito. Ele conversa o dia que você ora, jejua, consagra, se entrega. Aí esse é o telefone do céu.
Por isso que não existe espiritualidade sem oração, jejum e entrega. Pastora, eu não oro pouquíssimo, não gosto de ler a palavra e não jejuo. Tu é Pastor Breno, que é assim que tu serás. Certamente aonde Deus vai te puxar é para esse lugar. Você vai ser pastor. Escute uma coisa: se a pessoa não ora, não pode jejuar, porque o estômago dói demais. Eu já convidei gente para jejuar. Pastora, jejum? Tem uns 5 anos que eu não faço. Nossa, eu passo mal. Impostores espirituais, corrupção espiritual, falsa espiritualidade. Porque se você não se comunica com o céu, orando, jejuando e buscando, não é com a tua alma melancólica, não é com a alma arrogante, não é com a alma colérica que o céu vai falar com a gente. O céu tem linguagem, oração, jejum, leitura da palavra. Mantenham, levante a mão, eu quero profetizar. Mantenham o vosso espírito irrepreensível na presença de Deus. Me chama de novo, tá, amigo? Escute uma coisa: não existe avivamento sem busca, sem entrega. Todos os movimentos que o Senhor fez até hoje de avivamento na história vieram através da oração e da santidade. Não se faz avivamento pregando bem. Não se faz avivamento cantando bem. Se faz avivamento se rendendo muito. Avivamento é muita renúncia, é muita entrega. Mantenham os vossos corpos irrepreensíveis. Eu estou indo para o final. E você sabia que eu tenho pregado isso para toda parte que eu vou. Ai, pastor, você prega a mesma coisa? Prego. Eu prego. Se eu tiver que pregar a mesma mensagem, 5 igrejas seguidas, eu vou pregar. Ai, mas o que? Não, as pessoas precisam entender que nós somos portadores de uma mensagem que não é nossa. Nós somos carteiros. Carteiro não escolhe a carta que vai entregar, ele entrega a carta que é endereçada. Então Deus manda e a gente entrega. Então entenda uma coisa: nosso corpo tem sentidos, não tem? Visão, audição, tato, paladar e olfato. Você sabia que o nosso espírito também tem? Nosso espírito tem sentidos. Vamos lá, se você quiser anotar, você só anota. A Bíblia vai dizer que o nosso espírito tem paladar. Já pensou? Ovelha dessa igreja, sabe que o pastor Marcelo cozinha pra caramba, né, gente? Eu falei para ele, eu já falei para ele assim: pastor Marcelo, nem gosto de convidar para lá em casa, que você cozinha muito. Depois eu pensei em mim própria. Não, eu não cozinho como ele. As pessoas falam: eu nem te convido. Eu falei: vou parar de cozinhar? Esse dia eu falei assim: vou cozinhar mais para ninguém. Quantas pessoas me convidar para comer qualquer coisa? Só eu que dou comida, É igual ele, dá comida com ninguém, convida a gente. Vamos diminuir o nível do cozimento, para a gente ser convidado. Então nós temos um paladar. Eu, por exemplo, assim, gente, eu tenho um paladar refinado. Aí meu marido fala assim: nossa, você passou fome a vida toda. Eu falei: por isso mesmo. Porque ele veio da família toda arrumadinha. Aí ele come qualquer coisa, lógico, comeu tudo bom a vida toda. Eu não, estou com 50 anos, só quero comer coisas. Glória a Deus. Não é não? Amém. Meus irmãos, eu dou uma comidinha boa. Quando eu como a comida boa, eu vejo Deus na minha vida. De tanta fome que eu passei. Então assim, eu tenho paladar. O meu espírito também tem paladar. O meu corpo prova comida. E o meu espírito
Salmo 34 vai dizer assim: o meu espírito tem paladar e tem visão. Diga bem alto, fala: o meu espírito tem paladar e tem visão. É por isso que você precisa estar afinado. Salmo 34 vai dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Ninguém prova e vê que Deus é bom com o corpo. Você prova e vê que Deus é bom no seu espírito. É por isso que pessoas que oram pouco, jejuam pouco e buscam pouco não provam e não veem que Deus é bom. Provai e vede que Deus é bom. É no espírito. Diga bem alto: o meu espírito tem tato. A Bíblia vai dizer, escute isso, a Bíblia vai dizer lá no Evangelho de Mateus capítulo 5 que existia uma mulher do fluxo de sangue. Você conhece a história, sim ou não? Ela vivia sangrando há muito tempo, 12 anos, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus estava passando, sim. Ele também está passando aqui hoje. Ele está dentro de nós, Ele está entre nós. A Bíblia vai dizer que existia uma multidão e essa multidão apertava Jesus, sim ou não? Mas Ele para e Ele vai dizer: alguém? Esse era um toque físico? Porque se fosse físico, todo mundo que tocasse ganhava. Mas Deus é seletivo na hora de doar. Que me tocou? Alguém tocou além da mão, tocou com o espírito. Se eu apenas tocar, não estava preocupada com a multidão, não estava preocupada com os discípulos, não estava preocupada com o protocolo, não estava preocupada com o sistema, estava preocupada com o toque. O teu espírito tem tato. E eu vou te convidar depois desse culto a aguçar os seus sentidos espirituais e começar a tocar aonde ninguém consegue. Diga comigo bem alto. Nós estamos finalizando. Quem tem ouvido, diga para mim: eu tenho audição espiritual. Mais forte: eu tenho audição espiritual. A Bíblia vai dizer no Evangelho de Mateus 11, versículo 15: quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito. Pessoas naturais não ouvem o que o céu está dizendo, logo elas não têm discernimento. E o nosso discernimento vem através dos nossos sentidos, ou seja, ninguém está sentindo nada, ninguém está ouvindo nada e a gente já está percebendo o ambiente. Não tem nada diferente, mas os espirituais ouvem barulho que ninguém ouve, ouvem o exército inimigo vindo quando ninguém está ouvindo. Por quê? Porque tem audição espiritual. Como é que se aguça isso? Quando Paulo vai dizer para Timóteo, é muito. Cadê os da academia aí? Eu tenho 2 dias de pilates. 2 dias, mas isso é um, não sei o que, é um feito. Cadê? Ah lá, então, a minha família está comemorando, estão vendo, né? Deixa eu dizer, tem alguém aqui que é da corrida, gente, da academia, que faz algum exercício? Deixa eu ver você, com a mão bem alta para você ficar forte. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo assim: Timóteo, meu filho, faz exercício físico. Gente, Paulo já sabe isso lá atrás. Me deu um nervoso, irmão, quando eu li isso, entendeu? Que eu não gosto de jeito nenhum. Ele vai dizer: Timóteo, faz exercício físico. Porém, o exercício físico vai acabar. Ou seja, teu corpo vai para o pó.
Mas Timóteo, exercita teu espírito. Faz exercício espiritual. Se eu fui ontem no Pilates, ontem no Pilates, hoje eu levantei toda quebrada. Irmão, não tinha um ossinho do meu corpo que não doía. E era só Pilates. Negocinho que faz assim. Levanta o pezinho assim, levanta o pezinho assim. E eu levantei hoje assim. Eu falei com meu marido, meu Deus, eu tô acabada. Ele falou, não pode tomar Dorflex. Eu doida por um Dorflex. No exercício espiritual é a mesma coisa. Você vai começar no primeiro dia querendo desistir. No segundo dia tu vai estar toda quebrada, todo quebrado, arrastando. Mas experimenta passar 1 ano, passar 2, passar 3, passar 4. Timóteo, exercita o teu espírito. Quem diz que é fácil, mas é possível. Para finalizar, nós temos olfato. Fique em pé, por gentileza. Tá tão bom que dava até para fazer uma vigília de nós. Se a gente não fosse trabalhar amanhã, né, irmãos? Ainda bem que eu vi. Escuta uma coisa. Nós vamos ter olfato. Porque eu e você. Quem passou perfume aqui hoje para vir pro culto? Glória a Deus. Aí hoje eu tive que passar um perfuminho assim. Não mais passou perfume? Mas você passou perfume? Graças a Deus. Dá para disfarçar. Não dá? Boa, essa que eu gostei. Vou finalizar com você. Vem cá, irmã, só um pouquinho comigo. E assim que eu tô gostando assim. Mas tampa, porque eu tenho medo de... Meu pai era policial, tá? Irmã, vamos, olha aqui. Como é que é seu nome? A Mônica falou assim pra mim, eu passei perfume. Mas não tomei banho, não. Eu vim de uniforme, a Mônica. E seu nome é como? Brenda. A Brenda tá do lado da Mônica. Vem cá, Brenda, pra gente... Aqui do ladinho da Brenda. Você vai ter que ser sincera comigo que eu tô no altar. Não pode falar mentira. Brenda, ela tava fedendo. Tava cheirando. Nossa, mas esse perfume é do bom. É do bom, ela falou. Ela pôde enganar a Brenda. Porque ela não tomou banho. Mas está cheirosa. E a Brenda disse, tá cheirosa. No espírito não dá para enganar. Ou você vai cheirar o bom perfume de Cristo. Porque nós somos o bom perfume de Cristo. Aí, escuta vocês duas. Quem não é espiritual fica enganado por quem não tomou banho, não foi lavado, não foi remido. E ainda assim está cheirando. A Bíblia vai dizer que nós somos o bom perfume de Cristo. E onde não importa se tu está falido, se tu tem dinheiro, se tu foi abandonada, estuprada, trapaceada, se cheira a Deus, move o ambiente. Se cheira a Deus, move o ambiente. Se cheira a Deus, cheira a Deus, move o ambiente. Fica aqui para acabar comigo. Nós vamos acabar juntas. Não vai dar para enganar mais depois desse culto. Por quê, pastor Elis? Porque quando éramos ignorantes, Deus não nos tomava por culpados. Mas eu vim denunciar essa noite. Quem diz que é e não é. E aonde tem denúncia, não é que vai ter morte, mas é dia para arrependimento. Aonde tem denúncia tem chance. Essa noite Deus está falando para nós todos aqui que Deus está desejando. Meu Deus do céu, levante a sua mão bem alto. Deus
Deus está desejando tornar essa quarta avivada em um ano avivado. Ah, se eu fosse você, como eu, nós devemos dizer para Deus: eu quero tornar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito irrepreensível, porque eu sou, junto com vocês, o bom perfume de Cristo. E se o ambiente está podre, aonde chega um santo, aonde chega uma santa, aquilo que estava fedendo começa a ser dissipado, porque os filhos de Deus chegaram. E eu quero terminar esse culto chamando você à frente, só você que quer. Eu já estou aqui, porque eu só estou fazendo exercício. Assim como eu comecei o Pilates há 2 dias, eu ainda me sinto uma menina diante de Deus. Preciso de muito exercício espiritual, mas o diabo que se prepare. Tem músculo fraco que está ganhando força, tem perna que está ganhando resistência. Timóteo, faz exercício espiritual. Corre aqui na frente para a gente orar juntos e juntas. Mas não demora não, vem rapidinho. Só você que quer mais, porque na verdade que quer fazer exercício espiritual. que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso. Pastor Marcelo, pastora Karina, para quem eu vou entregar o microfone. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você. Nós estamos na tua presença. O texto lido essa noite diz que o Senhor nos chamou e é fiel e justo para fazer. Mas eu sei não é sozinhos. Nós não vamos sozinhos. Você estará. Nós vamos com o Senhor. Me segura na nossa mão. De nos ajuda a limpar o nosso corpo. Nos ajuda, Jesus, a limpar o nosso corpo. E se eu cair, nos ajuda a limpar a nossa mente. Nos dá uma mente de Cristo limpa, santa. Nos ajuda, Deus, a limpar a nossa alma. Tira a dor da nossa alma. Tira as manchas da nossa alma. Tira, Deus. Tira as manchas da nossa alma. E nos ensina, Pai, a ser como Timóteo, ensinado pelo apóstolo Paulo, fazer exercício espiritual. Nos ajuda a orar mais. Nos ajuda a jejuar mais. Nos ajuda, Senhor, a ler mais a Tua palavra. Eu sei que a gente vai começar devagarinho, até que um dia estaremos tão fortes, até que um dia estaremos tão firmados, até que um dia estaremos tão convictos, que poderemos dizer assim: o que é que vai me separar do amor de Cristo? Será a morte, fome, tribulação, calúnia, espada, perigo? Nada, Senhor. Nada vai nos separar de Ti. Nos ajuda a ser inteiramente Deus. Nos ajuda, Senhor, a ser inteiramente avivados. Essa noite nós nos rendemos a Ti. Nós nos entregamos a Ti por completo. O ano de 2026 acabou de começar. Que seja um ano de muitos exercícios, um ano de muitas buscas, um ano de muita permanência, um ano de muita resistência, um ano de muito discernimento, um ano de muita graça.
nos abandone, Jesus. Nós te pedimos. Eu queria pedir para você abraçar teu irmão aí, tua irmã do lado. Fala para ele, para ela, fala, vai dar certo.